A diversidade cultural é um tema amplamente discutido principalmente no Brasil, onde há um conjunto rico de culturas distintas. O assunto se refere às mais variadas formas de comportamento e expressão da população em determinado local, seja na sua forma de vestir, falar, comer e suas crenças e tradições. No Brasil, por conta do extenso tamanho territorial, além das diferenças climáticas de acordo com a região, existem diferenças culturais. Essas diferenças são, em sua maioria, elementos que constituem o conceito de identidade cultural. O que é diversidade cultural? A diversidade cultural engloba um conjunto de culturas existentes, ou seja, a variedade de culturas diferentes em um determinado local. Portanto, são elementos simbólicos que diferenciam componentes culturais entre os seres humanos. A globalização foi um fator de extrema importância para que houvesse uma maior diversidade nesse âmbito, pois possibilitou um maior intercâmbio cultural entre os países. Agora a gente vai conhecer um pouquinho da diversidade cultural do Brasil. Geralmente, quando pensamos em diversidade cultural, nos vem à cabeça os costumes referentes a cada país. Mas é possível ver essa diversidade dentro de um mesmo território, mais precisamente no Brasil. Cada região tem seus costumes e tradições próprias. E por isso é possível a troca de experiência e de conhecimento. Agora a gente vai conhecer um pouquinho de cada região. Agora eu vou falar um pouco sobre as regiões. A região norte possui manifestações culturais mais fortes, como o Festival de Parintins e o Boi Bumbá. A região nordeste é uma região rica em festas culturais e podemos citar como a festa do Bumba Meu Boi e a lavagem das escadarias. A região centro-oeste possui manifestações culturais como a cavalhada e também temos a região sudeste, que é a região que a gente vive, que está presente a festa do Divino e Santos Pedreiros. E na região sul, com os imigrantes vindo, principalmente os europeus, temos a influência da festa da uva e do boi na vara. A diversidade cultural no Brasil, ela é proveniente da imigração, e esse processo começou a partir de 1850 com o fim do tráfico de pessoas escravizadas, querendo até mesmo apagar a herança escravocrata brasileira. O governo passa a estimular a entrada de imigrantes europeus, a fim de promover o branqueamento da população. Agora eu vou falar um pouquinho das características da imigração no Brasil. Teve as aberturas dos portos, que ocorreu em 1808, teve também várias expedições científicas e artísticas europeias que visitavam e divulgavam a colônia na Europa, com a proibição do tráfico de escravos em 1850. O desenvolvimento das lavouras de café e o processo racional introduziram a entrada de várias coisas dos imigrantes europeus no país também. E com as guerras de unificação na Itália e na Alemanha, foram trazidos para o governo brasileiro para trabalhar nos cafezais os russos, os japoneses, os espanhóis, diversos, portugueses e italianos. Como já dito anteriormente, o Brasil teve imigração de diversos povos, tanto para exploração de metais, tanto para plantação de café e tal. E foi até assim que a minha família, que veio lá da Itália, chegou aqui no Brasil, por conta das plantações de café. E é isso que constrói a grande diversidade cultural no Brasil, porque cada região teve uma predominância de povos diferentes de imigração. Aqui no nosso campus a gente pode ver isso, tem pessoas de diversos tipos, mas o que predomina aqui em Santa Teresa é a italiana, principalmente. E, por exemplo, na Bahia, os africanos teve uma maior imigração para lá. Por isso que até hoje a gente consegue ver costumes africanos, religiões, comidas e etc. E eu te pergunto, qual é a sua descendência? Índios, espanhóis e italianos. Índio, Brasileira. alemão, indígena, holandês e pomerano. Indígena, africano e italiano. Polonês e italiano. Indígena, italiano, africano e alemão. Espanhol e banto. Italiano. Italiano. Alemão. Italiano, português, índio e africano. Polonês, Brasileira. árabe, Italiano. 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 Português.